respeito, né, daquilo que Cristo colocou para a igreja, né? Eu até citou o livro de Efésios, né, capítulo 4, no versículo 9 em diante. Até queria que o Vinícius explanasse alguma coisa referente àquilo que você estava falando para a gente fora em offline aqui, na questão do que Cristo colocou, né? Porque a gente tem na chamada a vinheta, né? A questão dos apóstolos, né? Que a gente queria explicar um pouquinho disso daí. Não tem nenhum apóstolo que vão perguntar isso aí, né? Mas vocês são apóstolos? Que negócio é esse? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso daí também. E nada melhor do que os dois teólogos aqui, ó, que eu sou só o cara que vai fazer a confusão. Essa que é a verdade. Eu vou só jogar as perguntas danadas para eles aqui. E eu sou o cara que vou falar, responde aí, Vinícius. E eu repassa. Então esses caras vão ter que comer Bíblia agora comigo, né? Pessoal, vamos lá. Existem apóstolos ou não existem? Foram no tempo de Cristo ou é para o tempo atual da igreja? O texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Esse é o texto base e a pergunta que não quer calar, pastor Ednilson: existem apóstolos ou não existem apóstolos nos dias atuais? Eita Deus, agora... Pois bem. Pode usar chapéu? Eu gosto desse. É bacana. É um barato ele. Bom, eu acho assim, que forma que a gente interpreta a Bíblia, né? Tirando a exegese, não estou falando nesse sentido assim, né? De você estudar um texto na sua interpretação literal ou na escrita. Eu não estou falando da escrita. Eu estou falando que Deus tem sempre um sentido moral, né? Sim. Deus tem sempre um sentido moral em tudo que se relaciona Bíblia, né? Em tudo que se relaciona à palavra dele, ele tem um sentido moral. Eu enxergo muitos ensinamentos morais aqui dentro das Escrituras, em diversas situações que, de repente, talvez nem está escrita ali a letra por letra, Cris, mas você entende o sentido moral do que o texto está querendo Qual é trazer. a mensagem que ele quer trazer? Então, né? assim, sobre o nosso podcast, né, Atos é algo que eu acredito que, né, continua. O próprio Cristo, ele delegou, ele deixou para a igreja um legado, né, para a igreja, para que a igreja continuasse, para que a igreja avançasse, enfim. Mas o que eu vejo, meu pensamento, né? Então eu já vou começar a discordar já. No primeiro podcast nós já vamos discordar. Eu hoje não acredito no apostolado como unção de cargo, né? Como unção de cargo. Daí você vai falar assim, por quê? Se existe um texto base que a uns deu para isso, outros para aquilo, e um deles vai citar apóstolo, né? Porque eu acredito assim, ó, nós estávamos falando, o Cristo começou com uma sábia palavra dizendo assim, ó, ele é devedor, né? Então assim, ele falou assim, a gente pode gravar o podcast, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, e eu ainda vou achar que não estou à altura ainda de ser um bom servo, né? Essa é a palavra, de ser um bom escravo de Cristo, essa é a verdade. E eu começo a ver a história da igreja, Vinícius, a história da igreja, e eu começo a ver os pais da igreja que não ousaram dar continuidade a um cargo de apóstolo. Então, eles passaram a ser bispos da igreja, né? Os pais da igreja só se achavam... Você pega um exemplo, Policarpo, que foi discípulo... os discípulos do apóstolo João, eles poderiam muito bem continuar o apostolado, né? E também, né? Eu não veria nenhum mal em conhecer, ler livros e eu ler lá um título assim, Apóstolo Policarpo. Eu não ia ver nenhum problema nisso. Mas o que eu estou querendo resumir aqui é o sentido moral que esse texto me deixa. Se eu vejo que quem fez
pra chuchu, né? Pode falar pra caramba? Quando eu falava pra caramba em cima do púlpito, aí eles falavam que era palavrão. Irmãos, eu não tenho problema com isso, não. Ó, Eu sou maloqueiro, eu sou corintiano, maloqueiro, nem tão corintiano assim, mas... então, eu falava pra caramba, e eles falavam, você falar palavrão na igreja, não pode falar palavrão. Eu falei, então tá bom. Eu vejo homens na história que fizeram um trabalho assim, olha, sem comentários, assim, eles foram mártires, eles foram, assim, eles se doaram e não ousaram ser chamados de apóstolos. Essa era a patrícia da igreja, a gente pode dizer? Sim, Já era. exatamente. Os patrícios, Os patrícios. os pais sim. da igreja, Os pais né? da igreja. Agostinho de Hipona entra nessa parada também? Também. Também, né? Também, principalmente, ele foi fundamental, É, né? né? Então, assim, eu tiro por esses caras. Eu cito bem Policarpo porque eu gosto da história dele, mas não só ele, né? Tantos outros. E eu vejo assim, se eles não se acharam no direito de dar continuidade a esse título de apóstolos e falar, não, nós somos apenas pastores, bispos da igreja, eu acho que hoje, principalmente no Brasil, né, e até fora, mas vamos falar da nossa pátria, não tem sequer aqui um cabra que fez pelo menos as obras que os apóstolos fizeram. Então eu vou entender e eu vou resumir aqui para me parar. O apostolado não é um cargo, ele é um chamado, ele é uma missão. Né, já falando o que eu penso também, o que eu não creio assim, que é uma unção diferente da dos outros. Essa que eu... Que aí, né, vou entrar eu no... acho que é nesse sentido eu acho que que eu né, isso. não consegui falar, mas é mais ou menos por aí. É uma responsabilidade. Por exemplo, uma coisa é você cuidar de uma igreja, uma coisa é um cara cuidar de 10 igrejas, outra coisa é o cara cuidar de 20, 30, 100 igrejas. A responsabilidade aumenta. A responsabilidade não aumenta. Tudo vai ficando diferente. Mas quer dizer que esse cara é mais espiritual do que o outro? Não, Não é, né? não. Acho que é mais questão mesmo de organização mesmo, né? Sim. Porque eu acho que você já até explicou essa questão de... No curso que a gente estava fazendo com você lá de teologia nas terças-feiras, de questão de organismo e organização, né? Isso, Você poderia estar exatamente. falando alguma coisa sobre isso ou você quer já falar alguma coisa sobre o apostolado? Não, antes Ih, da se gente... ele já está dando risada é porque vem bomba aí. Não, antes da gente entrar nessa parte de organismo e organização, que é muito interessante, isso vai trazer um enriquecimento muito bom para a gente. Mas essa questão do apostolado, a nossa ideia aqui não é levantar polêmica por quem atua no cargo apostólico, toma isso como unção sobre a sua vida, não é nada essa a ideia, mas trazer uma visão crítica do texto, fazer uma reflexão sobre quais são verdadeiramente os encargos do apóstolo que nós vemos dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, em confronto ou em questão de equilíbrio ou de como que eu posso dizer, de comparação com aquilo que vemos nos dias atuais. Porque no Brasil, especialmente, há uma crescente muito grande por esse desejo dessa unção apostólica, de eu ser um apóstolo, de eu ser alguém diferente. Você acha que banalizou, então, a questão? No sentido... Mas... Não no sentido espiritual, porque há uma responsabilidade, mas a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, todos os apóstolos mencionados, eles tiveram um critério básico, um encontro com Cristo. Amém. E lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 14, para completar o que o irmão Vinícius está dizendo aí, diz assim, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que eu entendo aqui, pastor e presbítero? Que tudo isso foi organizado, foi levantado pastores, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres, que essa galera que são 5 ministérios que estão sendo falados aqui, para que no final seja tudo bem ajustado. Percebe que o pastor, de repente, ele tem mais responsabilidade,
que realmente vai ter uma responsabilidade maior. Enfim, mas ele, mais o presbítero, mais o diácono, dá um exemplo aqui, porque a gente tem aqui uma hierarquia. Uma hierarquia básica, mas tem. Para que no final tudo seja bem ajustado. É só esse o interesse de Jesus. Esse que Paulo fala, é organizar para que no fim todo mundo esteja bem, feliz e agradando o Senhor. Tomara que as pessoas, ao assistir, não tomem isso de uma forma, né, como afronta, porque assim, eu tenho amigos apóstolos e eu respeito o ministério deles. O que nós estamos tratando aqui é o seguinte: eu não acredito nessa chamada apostólica no sentido assim de que tá o Cris, o Vini e eu. Daí eu estou galgando na fé, estou trilhando o caminho da fé, e daqui a pouco o Cris chega e diz para nós: você é ungido apóstolo, e a partir de hoje vocês têm que abaixar um pouquinho a bola perante mim aí. Eu já não acredito nisso, né? Eu não acredito. O que eu acredito que sim, existem unções de Deus, existem chamados de Deus que são fortes mesmo, que a pessoa não precisa... uma que eu entendo que respeito não é imposto, é conquistado. Exatamente. Né? Então, assim, você acaba respeitando... Nós aceitamos pessoas aqui que elas nem imaginam que nós ficamos falando dela com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho. Não, eu só quero, na verdade, expressar o que eu penso pessoalmente a respeito dessa questão, porque eu só fiz um comentário, mas não expressei opinião. Da mesma forma como o pastor, eu não creio hoje, como igreja, nessa posição de apóstolo. Mas eu entendo o texto quando eu olho pela questão do serviço. Então, se a pessoa caminha pelo serviço apostólico e a gente começa a olhar para dentro das Escrituras e ver o que os apóstolos que andaram com Cristo, aqueles que estão inseridos na Bíblia, fizeram e deixaram de serviço, e quando a gente vê pessoas caminhando nessa direção para oferecer o serviço pastoral bem feito, o serviço apostólico bem feito, do envio, do cuidado, da plantação de igreja de uma maneira sadia e de principalmente compromisso. Porque às vezes nós temos a impressão que abrir um salão é como ganhar na Mega Sena. Eu monto um salão, coloco 50 cadeiras e quero retorno. Sim. E eu acho que a gente precisa entender para que fomos chamados, qual é o serviço que Deus requer de nós, porque são 5 ministérios. O ministério basicamente se trata de serviço, e esse é o serviço. Qual é o serviço que eu tenho oferecido para Cristo em favor, em prol da igreja dele? Isso que é o que eu creio. Quando alguém oferece o serviço para que a igreja seja edificada, para que ela cresça, para que ela seja alimentada e nutrida com a palavra de Deus, aí eu creio que essa pessoa está caminhando dentro das Escrituras.